Primeiro, meu boa noite aos nossos participantes hoje. Renata Agostini, dona isolada do estúdio em Brasília, sozinha no estúdio. Renata, boa noite. Raquel Landim aqui conosco, fazendo jornada dupla. Obrigado, Raquel. Caio Junqueira, boa noite a você. Vamos então ao assunto agora. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, movimentou mais de 8 milhões em contas bancárias dele entre janeiro de 2020 e maio de 2023, durante 3 anos, 8 milhões de reais. Esse valor é maior do que os rendimentos dele, muito maior do que os rendimentos dele no mesmo período. É o que aponta um relatório produzido pela Receita Federal e entregue à CPMI dos atos de 8 de janeiro. Raquel Landim, você que trabalhou nessa apuração, acho melhor passar direto para você. William, essa foi uma matéria divulgada pelo jornal Estado de São Paulo, e aí eu fui atrás dos documentos, consegui estar aqui. É um relatório que a Receita Federal prepara para a CPMI, consolidando todas as movimentações financeiras do Mauro Cid. Então, tem movimentações dele como titular da conta e como procurador. Como titular da sua própria conta, ele movimenta entre janeiro de 2020 e maio de 2023 mais de 8 milhões de reais. Então, são creditados na conta dele 4 milhões e meio de reais e são debitados 3 milhões e 800 mil reais. Se a gente comparar esse valor do crédito que ele recebe, os 4 milhões e meio que entram, com o sigilo fiscal dele, os rendimentos que ele declara à Receita, esse valor é muito superior. Nos 3 anos, 2020, 2001 e 2022, o Mauro Cid revela rendimentos tributáveis de quase 1 milhão de reais, 996 mil. Deixa eu até compatíveis checar com o o soldo número dele como integrante do Exército. Deixa eu até checar o número certinho aqui, porque a gente teve acesso aos dados e eu fiz a soma. Já eu... 319 mil por ano, se minha memória não falha. 956.700 mil reais são os créditos. Nos 3 anos. Exatamente. Okay. Então, ele teve creditados na conta um valor muito superior. Fui atrás da defesa do Mauro Cid, do advogado César Bittencourt, que acabou de assumir a defesa dele. Ele questiona esses números, diz que o valor movimentado pelo Cid é bem menor, segundo ele, cerca da metade, e que se justifica por conta da venda de um imóvel. A gente vai ter que verificar isso em detalhes, William. Realmente, em março de 2020, tem uma movimentação alta, entra quase 1 milhão e 300 mil reais. Poderia ser justificado por um imóvel. Mas no final aqui de 2022... maio de 2022, junho de 2022, julho, tem movimentações aqui, 424 mil reais, 107 mil reais, 220 mil reais. Agosto de 2022 entram na conta dele 517 mil reais. Enfim, é algo que ele tem que explicar. Outro dado que chama atenção é o que ele movimenta como procurador. Ele era procurador das contas de Jair Bolsonaro. Ele pagava as despesas da família. No caso de Jair Bolsonaro, ele movimenta entre janeiro de 2020 e dezembro de 2022 pouco mais aqui de 2 milhões e 400 mil reais. Entram 1 milhão e 118 mil reais na conta de Bolsonaro por meio de Mauro Cid, sai 1 milhão e 262 mil reais. A defesa de Bolsonaro... Ou seja, termina o período em déficit. Em déficit. Procurei e ainda não se manifestou, mas se você olhar os valores mês a mês, eles variam aqui entre uns 30 mil reais, 40, os 50 mil, os créditos. Está mais ou menos compatível com o que o Bolsonaro recebe recebia, né? Como presidente da República, aposentado no Congresso, aposentado do Exército, enfim. Também a CPMI que vai investigar, não somos nós. Esse dado me parece mais compatível com os rendimentos de Jair Bolsonaro e esses dados não são compatíveis com os rendimentos de Mauro Cid. Se a gente considerar também o que já se sabe sobre as atividades de Mauro Cid, do pai dele, o general, na tentativa de venda de joias recebidas como presentes de governos estrangeiros por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro, qual é o tamanho da bomba que está se criando com o Cid? Nossa, gigantesca, né, William? Você vê que o terceiro advogado do Mauro Cid, essas movimentações, para a gente que acompanha aí investigações, né, enfim, as trocas de advogados,
nesses grandes casos nacionais, internacionais, elas dizem muito. O Mauro Cid começou com o Rodrigo Rocha, que é um advogado muito próximo à família Bolsonaro, e que aparentemente tinha uma preocupação, além de tentar salvar o Mauro Cid, o próprio ex-presidente. Troca por Bernardo Fenelon, especializado em delações, mas que, pelo que a gente ouve no entorno do Bolsonaro, não aguentou a pressão. É um rapaz, né? Ele é novo. E aí vem o César Bittencourt, hoje dá entrevistas, inclusive pra gente, mandando um recado, claro, né? Ó, delação premiada. Em princípio não, mas quem sabe. Deixou uma frestinha, né? Segundo, até, peraí, Raquel, que você me... segundo recado que ele dá, bem claro ali pro Bolsonaro, o Mauro Cid cumpria ordens, né? Então, acho que hoje é uma data muito importante nesse caso, né? Porque entra em campo um advogado disposto a salvar o Cid, o seu cliente, independentemente do Bolsonaro ou não. Isso está muito claro nas entrelinhas, na minha visão, das falas dele. A frase ele apenas cumpria ordens, como se sabe ao longo da história dos últimos 70 anos no mínimo, não salva o Cid de algum tipo de condenação, mas assusta quem deu as ordens. Renata Agostini, qual o tamanho da bomba? Enorme. Não só em torno de Jair Bolsonaro, mas o próprio partido do ex-presidente PL, todo mundo ali sabe bem disso. Boa noite para todos. Me chamou muita atenção também, concordo plenamente com o Caio, quando ele faz essa análise das falas do advogado, porque ele fala sobre observar a cadeia de comando, né? Então, a gente entender que ele está fazendo esse posicionamento logo depois de assumir o caso, então podemos pressupor que talvez ele ainda não tenha, né, se inteirado de absolutamente tudo, mas ele tem uma estratégia. E a estratégia, ela foi endereçada de pronto e de forma muito clara. O tamanho do problema, William, que é o que você propõe a gente fazer aqui. Para o PL, logo na sexta-feira, quando tivemos as novas informações, né, sobre a nova operação da PF, como esse caso das joias havia avançado, Valdemar Costa Neto e a cúpula do PL receberam uma avaliação do seu time jurídico, um grupo de advogados que assessora o partido. Próprio líder partidário, não Bolsonaro especificamente. E a avaliação ali é de que esse era o caso com o maior potencial de estrago para Bolsonaro. E veja, ele está altamente encalacrado já há muito tempo, com uma enormidade de processos nas costas. Mas eles já diziam, olha, esse aí é diferente. A partir de agora, né, diante do que está surgindo, dessa abundância de provas que a PF diz ter. Isso justificou, inclusive, que ali no primeiro momento, tanto Valdemar Costa Neto como alguns quadros do partido ficassem em silêncio, tentando medir o terreno. Eles já antecipam, sim, que do ponto de vista jurídico, esse é um caso com um enorme potencial, mas já entendem que há danos políticos evidentes. Inclusive, eles querem fazer um monitoramento em breve para entender qual é o tamanho do estrago político para Bolsonaro, que já vem ali, né, com problemas na sua imagem, do lado de fora da bolha, né? Porque a bolha bolsonarista, ela segue impenetrável. Vamos a isso, então. Posso só fazer uma observação antes de você chamar os dados? Que eu acho que tem 2 pontos para a gente olhar para frente. A CPMI está tentando convencer a base governista, a relatora Elisiane Gama, o Arthur Maia, a pedir mais relatórios desse tipo, sobre outros personagens, né? Nós estamos falando do Sargento Reis, que é um sargento que também era ajudante de ordens, próprio Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, e ele está relutando. Ele diz que não faz parte ali, o caso das joias, não faz parte do 8 de janeiro. Será que esse tipo de revelação, de documento, convence ele? Isso é ponto 1. O quanto a CPMI consegue avançar com mais documentos desse tipo, diante da relutância de Arthur Maia, dizendo que não tem nexo uma coisa com a outra ainda, que ainda não tem nenhuma evidência de que a venda das joias financiou o golpe. Isso é um ponto. Ou o dinheiro na conta do ex-ajudante de ordens igualmente. Qual que é a suspeita que tem aqui? De que esse dinheiro teria vindo de algum esquema ilegal, possivelmente as joias. O advogado dele está falando que não é isso. O segundo ponto que eu queria abordar é essa questão da justificativa do advogado, em que ele diz, ele cumpria ordens.
Eu tive uma longa conversa com fontes do Exército recentemente. E qual o posicionamento deles? Olha, o papel do ajudante de ordens não é fazer depósito na conta do presidente da República, o papel do ajudante de ordens não é ficar aparecendo em foto o tempo todo junto com o presidente da República, o papel do ajudante de ordens jamais é vender presentes. O papel do ajudante de ordens é agir com a mais absoluta discrição. E essas fontes até me lembraram que o atual general, o general Tomás Paiva, foi ajudante de ordens de Itamar Franco e de Fernando Henrique Cardoso. Então, assim, essa desculpa de que ele era o ajudante de ordens e estava só cumprindo ordens vai ser bem complicada de colar. Vai, você está falando do atual comandante do Exército, que foi ajudante de ordens do presidente Fernando Henrique Cardoso, general Tomás. Para a instituição, ela sai arranhada também, é o que nós vamos ver agora. Justamente o envolvimento do ajudante de ordens vai na direção do que a Renata estava agora abordando no final da participação dela e você também, que é qual o tamanho do estrago político causado a Jair Bolsonaro. Até aqui, todo tipo de alegação ou todo tipo de suspeita ou de acusação a ele, sobretudo em relação ao comportamento dele, digamos, privado, não as decisões políticas necessariamente, pareciam não arranhá-lo, como a Renata mesmo dizia, dentro da bolha, estava absolutamente a salvo. Continua assim, já há algumas evidências, nós vamos trazer para vocês agora através de uma pesquisa da Atlas Intel. Essa pesquisa divulgada hoje pela Atlas Intel testou exatamente a percepção do público em relação ao envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, especificamente no caso das joias. Pesquisa anterior a essa descoberta da movimentação financeira na conta do ajudante de ordens. Para 54,3% dos entrevistados, Bolsonaro está, sim, diretamente envolvido no esquema de desvio de joias. 35,6% acham que ele não está envolvido, 10% disseram que não sabem. Outra pergunta relativa nesse mesmo contexto, ela queria saber o seguinte, do ponto de vista dos entrevistados da pesquisa. Bolsonaro cometeu ou não um crime, nesse caso das joias? Quais são as respostas? Cometeu ou não cometeu? 49,1% dos entrevistados acham que Bolsonaro cometeu sim um crime. 30,8% disseram que Bolsonaro não cometeu crime e também não cometeu erro algum. 11,4% consideram que Bolsonaro não cometeu um erro político, 8,8% responderam que não sabem. A nota pé, a famosa nota pé, a Atlas Intel ouviu 700 brasileiros entre os dias 14 e 15 de agosto. Margem de erro do levantamento é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos comparar com uma outra pesquisa para a gente poder fazer aqui uma análise em relação a qual desses dois fortes personagens políticos no momento no Brasil estão vivendo que tipo de período agora. É sobre a avaliação do governo Lula. Genial Quest, autora da pesquisa, 42% dos entrevistados consideram positivo. Isso é um aumento em relação ao último levantamento, que foi divulgado em junho, quando esse número estava em 37% dos que faziam avaliação positiva da gestão do petista, 29%, para 29% a administração de Lula regular. Em junho deste ano, o índice era de 32%, 24% avaliaram o governo Lula como negativo, na última pesquisa eram 27%. Nota pé de novo, foram ouvidas 2.029 pessoas presencialmente entre os dias 10 e 14 de agosto, margem de erro, 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Nível de confiança da pesquisa está em 95%. Caio Junqueira, vamos ver primeiro o estrago para Bolsonaro. Dá para medir já? Nossa, William, é um caso, a gente sempre fala isso, né, que pega, fácil compreensão, tem componentes ali, Arábia, petróleo, sheik, joia, aeroporto, alfândega, né? Tem toda uma aura. E ele cresce o caso, né? Ele não começou com só com as joias lá que o Cid tentou buscar. Ele vem crescendo, né? O trabalho da CPI nisso ajuda, as investigações ajudam. O que eu considero mais forte em todo esse episódio, de uma semana para cá, né? Que sexta-feira faz uma semana das últimas revelações, é a disposição dos órgãos de Estado de avançarem criminalmente contra o ex-presidente. Porque
havia um consenso, né, na política brasileira de que basta tornar Bolsonaro inelegível. Hoje não mais. Esse consenso caiu, principalmente nos últimos dias desde sexta-feira. Hoje já é crível pensar numa possibilidade de uma medida cautelar contra o Bolsonaro. E ele vem derretendo em razão disso. Medida cautelar, você está dizendo uma prisão preventiva? Uma preventiva, uma busca e apreensão também, né? Muito embora a busca e apreensão a essa altura um efeito difícil, né? Já teve uma. Então, assim, ele entra num processo de um derretimento muito acentuado, né? Muito difícil a situação dele, assim. Como isso é avaliado no quartel-general em Brasília? A possibilidade da prisão? Ela existe. A linha que o Caio aponta é uma linha que a política começou a falar, né? Ou seja, se lá atrás eles já davam como certo que a inelegibilidade viria, eles tratavam como improvável uma medida mais gravosa. Isso muda a partir do momento em que começa a ficar evidente que a Polícia Federal tem um caminho muito concreto para chegar em Jair Bolsonaro. Vai conseguir chegar de forma cabal? A gente tem que ver como que isso vai acontecer. Mas até o momento, com o que nós já sabemos, é muito evidente que a PF está chegando muito perto. Se a gente está... Eu achei interessante essa pesquisa que você trazia agora, você descrevia, William, porque tem um grupo ainda muito importante da população, 35%, 35 ponto alguma coisa, que não entende que Bolsonaro não está diretamente envolvido. Ou seja, esse grupo a gente pode eventualmente extrapolar, estaria mais ou menos em linha, se assemelharia ali com um grupo mais fervoroso de apoio a Jair Bolsonaro. Ele não está integralmente, não ficaria integralmente, né, parelho. Então você ainda tem um pessoal que está olhando o que está acontecendo e falando, olha, pode ser que de repente Cid tenha feito isso por conta própria. Ou seja, Cid teria desviado ele sem aval do presidente, sem conhecimento do presidente, essas joias que eram do presidente, teria colocado no avião presidencial, né, porque ele levou isso para os Estados Unidos, parte dessas joias, teria feito toda essa movimentação junto com o seu pai, um general da reserva, isso tudo sem conhecimento do presidente e ainda teria no áudio, né, citado que tinha dinheiro em cash que iria para o presidente e estaria falando de outro presidente, que não Jair Bolsonaro. Então, esse pessoal está dando ali um belíssimo voto de confiança para o fato de que Jair Bolsonaro estaria completamente alijado dessa confusão. Talvez Bolsonaro tenha ali um caminho perante, né, o seu eleitorado, a opinião pública, para se justificar. Mas a justiça compra isso? Muito mais difícil. Eu acho que a situação muda um bocado depois de hoje. Até aqui é possível imaginar uma estratégia de defesa na qual tudo acabe ficando por conta de alguém que fez em nome de... Mas a quantidade de dinheiro que circula pela conta do ajudante de ordens, ela coloca uma série de indagações e me parece que nós vamos depender muito mais da Polícia Federal do que da própria CPMI para chegar lá. Então, William, eu acho que tem dois pontos. Uma coisa é a questão jurídica, outra coisa é a questão política. Juridicamente, em termos de investigação, o Bolsonaro está cada vez mais imprensado. A Polícia Federal está trabalhando com um cuidado danado porque ela quer evitar precedentes lava-jato, não quer ser vista como alguém que está perseguindo o Bolsonaro, mas ela está chegando em cada vez mais informação. E se Mauro Cid falar, aí a situação de Jair Bolsonaro complica muito. Bom, em nome aqui da que a gente sempre defende aqui, indúbio pro réu, dependendo do que ele falar. Exato, dependendo do que ele falar, se Mauro Cid falar, a situação de Jair Bolsonaro pode se complicar muito. Isso é a questão jurídica e eventualmente penal dele, a situação penal dele. Outra coisa é a situação política. E aí vou dar um pouquinho dos bastidores do nosso trabalho. Quando explodiu esse caso das joias, eu fui conversar com algumas das principais lideranças de direita e perguntar qual que vai ser o impacto disso aí para a imagem do Bolsonaro. E eles falaram, olha, isso aí vai passar. E ele vai continuar com uma imagem, os eleitores dele vão continuar, eles vão perdoar, porque escândalo não pega em figuras populistas como escândalos de corrupção como Lula e Bolsonaro. E eu fiquei pensando, gente, será? Mas vamos testar isso empiricamente. E procurei o Andrei Roman, que é da Atlas Intel, que é um dos maiores especialistas que a gente tem hoje no Brasil sobre isso, e falei, ô Andrei, você não
está interessado em fazer um estudo sobre isso, técnico, né, sistemático, para a gente conseguir entender? E ele falou, faço, Raquel. E aí a gente tem os dados que ele fez hoje. E é muito impressionante, porque olha só, 67% dos eleitores de Bolsonaro foram pouco impactados porque acreditam que ele é o dono real dos presentes. Então, eles estão dispostos a desculpar qualquer coisa. E aí tem uma outra parte da pesquisa em que ele pergunta, olha, se a eleição fosse domingo, em quem vocês votariam? Bolsonaro está inelegível. 41% dos brasileiros dizem que ainda votariam em Bolsonaro. Então, assim, a questão de escândalos de corrupção, seja ela pequena ou grande, colar em líderes populistas, líderes populares, que a população tem muita identificação, como Lula e Bolsonaro, no Brasil é muito difícil. Bom, a gente viu... Claro, Renata, por favor. Uma ponderação que eu acho importante. O fato desses números tão extraordinários na conta de CID virem à tona tem um impacto também na opinião pública. Mas, desde o mês passado, a Polícia Federal... Aliás, desde o mês passado, nós sabemos que a Polícia Federal já havia identificado uma movimentação de 3,2 milhões na conta de Mauro Cid, que tem rendimentos de R$26 mil, algo assim, num intervalo de poucos meses, 7 ou 8 meses. Então, já havia uma seta para essa movimentação financeira considerada atípica para a Cid. E isso vem municiando a investigação. Então, me parece que do ponto de vista externo e da opinião pública, fica cada vez mais evidente uma movimentação esquisitíssima, que Cid tem que explicar. Mas do ponto de vista da investigação, eles já trabalhavam com esse caminho do follow the money. William, sabe que tem um dado que é muito interessante, que a gente tem uma eleição municipal daqui a um ano, praticamente, e aí a gente vai poder medir mesmo a tal da desidratação política, porque o plano, pelo menos... Da figura do Bolsonaro. Do Bolsonaro, né? Porque o plano até o início do ano, do próprio PL, era o Bolsonaro cabo eleitoral. Ok, Bolsonaro é inelegível, mas com potencial grande de transferência de votos. O Bolsonaro, isso é um dado interessante, principalmente aqui em São Paulo, para a gente acompanhar. Outro dado interessante para a gente constatar é que a situação dele fica difícil porque você tem um órgão de Estado. Ele é uma figura de oposição sem voz, sem palanque, sem os canais, desidratou nas redes sociais. E você tem os órgãos de Estado investigando, Polícia Federal, Ministério Público, avançando contra ele. Então, ele tem uma dificuldade até de ter paridade de armas, vamos dizer assim, pelo menos no discurso. Porque uma coisa é você ter paridade de armas no processo judicial, isso, de certa maneira, ele vem tendo. Né? Ainda mais na condição de ex-presidente. Agora, você ter paridade de armas na praça pública, na arena pública, sendo um candidato de oposição, né? E tendo um governo de situação com os órgãos de Estado avançando contra ele, dificulta muito a situação dele e ajuda a gente a entender porque que essa desidratação acontece também perante a população, muito embora 30%, 35%, como a Renata colocou muito bem, é um dado ainda muito considerável. Pessoal, a gente vai para o break. Na volta do intervalo, é maratona orçamentária o nosso assunto. Os desafios do governo Lula para montar o quebra-cabeça do orçamento para o ano que vem. Até já.